Nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 piores erros de cristão na internet sobre o caso de abuso sexual de uma menina de 10 anos no estado do Espírito Santo. E eu também vou falar sobre qual deveria ser a postura cristã diante dessa situação. Meu nome é Alan Diego e esse é o Cristão na Mídia. Esse é apenas o segundo vídeo do canal. E eu quero dizer que o conteúdo e a reflexão de hoje são muito importantes, mas eles são bem pesados. Você está preparado? Então vamos lá. O primeiro erro lamentável que cristãos fizeram na internet foi falar que a menina só podia estar gostando de ser abusada pelo tio. Uma das pessoas que falou isso foi a funcionária onde a menina havia sido internada. Conforme a funcionária, se ela não denunciou por 4 anos, ela só pode ter gostado. Nas suas redes sociais, essa funcionária disse o seguinte: foi tão estupro que a menina gozou durante 4 anos, só parou de gozar para assassinar um inocente que ela mesma gerou. Vocês têm noção de quão errado isso é? Não para por aí. A funcionária foi denunciada, e quando foram tirar satisfações com ela, ela se explicou dessa forma: eu sou religiosa, uma serva de Deus. Ou seja, a desculpa para ela agir de uma forma não cristã é que ela é cristã. Agora, quando você pensa que isso só pode ter sido o caso de uma pessoa extremista, que não tem nenhum conhecimento teológico, aí você descobre que um padre, sim, um padre, do interior do Mato Grosso, falou a mesma coisa nas redes sociais dele. De acordo com esse padre, a menina não é inocente. 4 anos e não disse nada, é claro que ela estava gostando. Como se não bastasse ter defecado isso pela boca, ele continuou: se gosta de dar, então assuma as consequências. Não é o propósito desse vídeo, mas você sabe por que a menina não denunciou o abusador dela durante esses 4 anos? Ela era ameaçada pelo abusador, que dizia que ia matar a família dela se ela contasse alguma coisa. Tanto que, quando ela ficou sabendo que o tio dela, esse abusador, havia sido preso, ela demonstrou alívio para a avó dela, dizendo que agora o avô dela podia sair de casa sem correr risco de vida. Enfim, o padre foi denunciado, indiciado e está sendo investigado por apologia ao estupro. O segundo erro que cristãos cometeram em relação a esse caso foi protestar e tentar invadir o hospital que a menina estava internada. Sim, uma menina de 10 anos que havia sido abusada dentro da própria casa pelo próprio tio é internada. E qual a ideia genial que um grupo de cristãos teve? Se você respondeu protestar em frente ao hospital e tentar invadir esse hospital, você acertou. Você deve estar pensando: mas quem em sã consciência faria uma coisa dessas? A resposta é ninguém. No entanto, nesse caso, 2 grupos pró-vida e também alguns parlamentares da bancada evangélica decidiram que era uma boa ideia ir para a frente do hospital, protestar e causar confusão. O terceiro erro grave que eu vi cristãos cometerem na internet foi uma postura de descaso sobre o que aconteceu. Cristãos erraram feio ao não dar importância para a gravidade de um caso de abuso sexual de uma menina de 10 anos. Ao invés disso, eu vi muitos cristãos focando em apenas um aspecto de toda essa tragédia: que o abuso de mais de 4 anos acabou em aborto. Gente, eu vi tantos cristãos olhando para esse caso de abuso e violência sexual contra uma menina de 10 anos, e a única coisa que eles souberam falar sobre isso foi acusar a menina de ser uma assassina, uma criminosa. Não enfatizaram quão horrível era o fato que uma menina de 10 anos havia sido estuprada pelo tio. Não enfatizaram que o estuprador deveria ser preso. Não enfatizaram o quão triste é a realidade de violência domiciliar contra crianças menores de 14 anos atualmente no Brasil. Não cobraram, em nenhum momento, que o governo investisse em medidas que previnam coisas como essa de acontecer. Não.
A única coisa que muitos cristãos falaram na mídia sobre esse caso de estupro contra uma menina de 10 anos foi que essa menina é uma assassina. A gente precisa lembrar que esse caso não é meramente um caso de aborto, mas sim o caso de estupro contra uma menina de 10 anos, que era violentada desde os 6 anos de idade pelo próprio tio. Se coloca um pouco no lugar dessa família. Imagina que a sua filha de 10 anos chega para você e reclama que está com dores abdominais. Você, preocupado, leva a sua filha de 10 anos no hospital. Ela faz alguns exames e os médicos chegam para você e falam: papai, mamãe, a sua filha de 10 anos está grávida. Nesse momento, o seu mundo já começa a se desabar. Mas a sua filha de 10 anos então revela que o seu tio, nesse caso, ou seu irmão ou seu cunhado, estava estuprando ela pelos últimos 4 anos. E que o motivo que ela não falou nada foi porque ele ameaçava ela que ia matar você e a sua família. Deu para entender um pouquinho com o que nós estamos lidando aqui nesse caso? O que eu quero dizer com isso é que a atitude de um cristão diante de um caso como esse não deveria ser de falar que a menina gostou de ser abusada, ou de protestar e tentar invadir hospitais, ou mesmo de tratar com descaso e usar um estupro de uma menina de 10 anos apenas para criticar o aborto. Ao invés disso, cristãos deveriam se comover com a família que está vivendo um pesadelo, lamentar e orar pela criança que vive um trauma desde os seus 6 anos de idade. Orar a Deus para que Ele conforte as muitas pessoas que sofrem com abusos como esse. E protestar, sim, por medidas que protejam as vítimas de uma sociedade onde 76% dos abusos sofridos por pessoas vulneráveis são cometidos por algum parente ou conhecido da família. Agora, você pode me perguntar: e sobre o aborto que foi feito na criança? Como um cristão deveria se portar diante disso? Honestamente, eu não sei. Eu não sei qual que é a melhor coisa que um cristão poderia fazer diante de uma situação como essa. O que eu sei é que esse assunto não é algo óbvio como alguns cristãos parecem acreditar. Não existe uma resposta mágica prontinha para a gente dar diante de um assunto como esse. Se existe, provavelmente é uma resposta errada. Nós cristãos precisamos aprender a refletir sobre coisas que parecem ser óbvias, mas que na verdade não são. E embora eu não saiba o que deveria ser feito, eu sei que as respostas que eu vi até agora na internet foram deploráveis e problemáticas. Assim, fica a minha dica. Se você não sabe como pensar ou como se pronunciar sobre alguma coisa, não vai para suas redes sociais propagar ódio ou falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Ao invés disso, fecha suas redes sociais. Daí fecha os seus olhos e ore a Deus para que Ele dê sabedoria a você e a outros cristãos que têm a mesma dúvida sobre esse assunto. Antes de acabar, uma palavra sobre o porquê eu fiz esse vídeo. Eu não fiz esse vídeo com o intuito de mostrar como eu sou melhor que outros cristãos aí na internet, ou mesmo mostrar como há cristãos ruins nesse mundo. Ao invés disso, o meu intuito é mostrar que não é porque um cristão falou alguma coisa que aquilo que ele falou condiz com a fé cristã. Ao mesmo tempo, a ideia é apontar para formas erradas, a fim de que possamos aprender com esses erros e passar a agir de uma forma mais cristã na internet. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo e da reflexão, deixa sua curtida aqui e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo!